Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós lemos o fantástico capítulo 15 de São Lucas. No capítulo 15, São Lucas nos conta aquelas 3 parábolas da misericórdia. Ou seja, a parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido e a parábola do filho perdido, também conhecida como parábola do filho pródigo. A versão que nós lemos é somente até o versículo 10, quer dizer, a parábola do filho pródigo fica de fora. Mas para nós entendermos essas parábolas da misericórdia, é necessário nós colocarmos o contexto no qual Jesus conta essas parábolas, e o contexto é a verdadeira chave de leitura para a misericórdia. Veja só, Jesus aqui ele é acusado pelos fariseus. Os fariseus dizem assim: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. O que quer dizer isso? Fazer refeição com os pecadores aqui quer dizer que Jesus está misturado com os pecadores. Jesus está promíscuo. A palavra promíscuo quer dizer exatamente isso, misturar-se, né, com os pecadores. E essa é a acusação dos fariseus. Nós temos uma tendência, hoje, 2000 anos depois, de aceitar esta acusação dos fariseus como se aquilo fosse verdade. E assim como os fariseus diziam: Jesus vive com os pecadores, ele é um pecador, a tendência 2000 anos depois é o oposto, né? Porque extrema tangunt se, os extremos se tocam, é o oposto de chegar e dizer: Jesus come com os pecadores. Sabe por quê? Porque não é pecado. Nada é pecado. Deus está de boa, Deus não condena ninguém. Deus não veio para condenar ninguém e, portanto, nada é pecado. E aí, nós esquecemos de olhar o verdadeiro contexto. O Evangelho nos diz que, naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. E é isto que distingue estes pecadores dos fariseus. Os fariseus não se aproximaram de Jesus para o escutar e assim mudar de vida. Esses pecadores estão se aproximando de Jesus para o escutar e assim mudar de vida. Porque, é claro, ninguém ama o que não conhece. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder amar a Deus é conhecê-lo. Hoje nós vivemos numa época onde o diabo fez a tarefa dele direitinho. O diabo sabe exatamente o que é que ele precisa fazer para fazer as pessoas não amarem a Deus. Ele jogou aquela cortina de fumaça dizendo assim: essa coisa de doutrina é uma coisa intelectual, abstrata, desencarnada, longe da realidade. Não estudem doutrina, não estudem os ensinamentos da igreja, não estudem a doutrina dos santos, dos papas, do magistério de 2000 anos. Não estudem nada disso. Vocês têm que amar Jesus. Isso acontece o seguinte: já que você não estuda a doutrina, você cria um Jesus na sua cabeça que não é o Jesus verdadeiro. E você termina amando esta coisa que você criou. E, portanto, não ama o Jesus real, verdadeiro. Meus irmãos, nós precisamos fazer como esses pecadores aqui do Evangelho. Precisamos nos aproximar de Jesus para escutá-lo, para ouvir, para mudar as nossas opiniões, para mudar a nossa mentalidade. E a doutrina, o ensinamento de Jesus correto, é aquele de 2000 anos. É inútil falarmos, nós temos que amar Jesus. Não, mas qual Jesus? Qual dos Jesuses? Qual versão adaptada de Jesus você ama? Os fariseus também tinham uma ideia de Jesus, mas era uma caricatura. Como hoje muitas pessoas têm ideias de Jesus, mas é uma caricatura. Para nós sabermos quem é Jesus, precisamos conhecê-lo como
Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, se encarnou e morreu na cruz para nos redimir, chamando com a sua graça para a santidade e a transformação de vida. Nós precisamos participar e pertencer ao seu corpo, que é a única, santa, católica e apostólica igreja. E ter esta fé, a fé da igreja de 2000 anos, e dizer: nesta fé eu quero viver e morrer. Aí você escutou Jesus. Este é o Jesus de verdade. E não, sei lá, um líder religioso, um cara legal, ou um Deus que não se importa com o nosso egoísmo e com o nosso pecado. Um Deus que não se importa com o nosso egoísmo, com o nosso pecado, não morreria na cruz para nos livrar do egoísmo do pecado. Então vamos lá, coragem. Façamos conta aqui. Aproximavam-se de Jesus para o escutar. E aí, sim, alcançaremos misericórdia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.